Por exemplo, eu poderia colocar nesse com o hover aqui, apareceria outro elemento. Como é que eu faria isso? Dentro do menu. Se eu pego o menu, vamos lá na nossa estrutura HTML. Onde é que está o nosso menu? Está aqui em cima. Então aqui, vou colocar aqui um elemento HTML que eu não ensinei para vocês, mas que é bem bacana, que é o L. Ou poderia ser OL, tá bom? O L é de Unordered List e OL é de Ordered List, ou seja, linha ordenada, linhas ordenadas, listas ordenadas, perdão pessoal, e com o linhas não ordenadas, tá bom? O que eu faço aqui dentro, eu coloco as linhas, especificamente falando, que são essas tags aqui. Aqui eu posso colocar menu 1, 2, 3, 4. Vamos dar uma classe a esse UL aqui. Classe submenu. Pronto. Agora, obviamente, isso vai aparecer lá na nossa estrutura. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Se eu tivesse colocado Ordered List, olha como é que ficaria. Ordenada. E eu ainda poderia escolher isso aqui através da própria regra CSS, se eu quero isso aqui seja A, B, C, D, ou se eu quero numeração, se eu quero, enfim, qualquer outro tipo de regrinha aqui, tá bom? Vamos voltar isso aqui para o L, salvamos, e agora a gente vem aqui dentro. Dentro do menu, a gente vai primeiro colocar o seguinte: o nosso submenu terá um display known. Outra regra importante aqui. Opa, eu escrevi errado. Display known. Pronto. Isso significa o seguinte: display é uma regra básica CSS para mostrar ou não mostrar ou como mostrar um elemento. O known significa que ela desaparece da página. É um elemento que existe no HTML, mas não aparece visualmente falando, tá bom? Vamos lá ver. Pronto, sumiu daqui, ó. Então, só que eu quero que ele apareça. Então, menu, hover. Quando tiver um hover no menu, significa que o meu submenu vai ter um display block, que é o básico, tá bom? É o padrão. Vamos lá ver. Pronto, aqui ó. Tá vendo? Eu passo o mouse em cima e aparece. Isso por causa de você querer um menu. Vou dar outra cor para isso aqui. Eu posso ir brincando aqui, tá bom, pessoal? Então põe um background color de, sei lá, light gray. Vamos lá ver. Pronto, ó. Eu quero que o meu submenu tenha um width de, primeiro, ele vai ter um position relative, ou seja, é uma posição relativa ao elemento pi, que é o menu, né? Com um top 0 e um left 0. E agora sim, um width de um pouquinho. Como o elemento custom pega toda a página, eu quero que isso aqui fique com 25%, um quarto da página. Vamos lá ver. Salvamos, atualizamos. Tá lá, ó. E aqui eu poderia acessar os meus menus normalmente, tá vendo? Se eu tiro o mouse, pronto. Olha lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos modificar mais isso aqui. Eu quero tirar esses ícones aqui, esses sinais aqui de lista, tá? Apesar de ser uma lista, eu não quero que eles apareçam.
Vou alterar essa cor e vou pôr um padding aqui para que eles fiquem um pouco mais espaçados e não tão colados, tá bom? E se possível centralizados também. Vamos lá. Primeira coisa, o nosso submenu, que é o nosso L, vai ter um list, style, type de none. Eu não quero nenhum tipo de estilo de lista, apesar de ser uma lista. A nossa cor vai ser um cinza escuro. Pronto. Vamos colocar um padding de 10 pixels no topo e embaixo e 0 nas laterais. E vamos colocar um text align center. Vamos ver como é que ficou, tá bom? Salvamos. Atualizando a página. Olha lá, tudo lá, centralizado, sem lista, tudo certinho, tá bom? O meu padding, ele não funcionou de elemento para elemento. Por quê? Porque eu apliquei no UL. O UL engloba todos esses 4 elementos. Eu tenho que aplicar separadamente por LI, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, aqui ó, o L, aqui ó, cada LI e o L. O L pega os 4 LI, os 4 elementos do menu. Então, se eu aplico um padding ao L, eu vou aplicar um padding aqui em cima e outro aqui embaixo, né? Para corrigir isso, a gente pega esse padding aqui e coloca ele submenu, que é o nosso UL, LI. Pronto. Eu posso pôr um font family aqui de sans serif. Posso pôr um font weight de 700. Vamos lá ver. Já atualizei. Olha lá. Pronto, bem melhor. Não aparece aqui como se fosse um link, porque eu não pus isso, tá bom, pessoal? Eu poderia colocar lá no meu LI, dentro do meu LI, a tag A, onde esse elemento aqui me levasse para uma página específica do meu site, tá bom? Mas eu não pus isso, é para mostrar para vocês a estrutura CSS. Vocês estão vendo aí o que é possível se fazer. Ó, uma coisa que não está legal ali. Depois que a gente voltou para o topo da página, ele não ficou sobre o topo de tudo. Vamos baixar aqui para ver como é que está isso aqui. Até então ele está acima de tudo, ó. Mas em cima do nosso título não está. Então nós temos que corrigir isso como? No início a gente colocou no nosso cheat um z-index alto, para que ele ficasse sobre o menu. E a gente não quer ele. Só retirar isso aqui. Porque agora sim nós temos um z-index de 100. Isso significa que ele já vai estar acima de todos os outros elementos da página, porque nenhum outro tem um z-index. Então, por padrão, eles são mais baixos, tá bom? Então, damos uma olhada aqui. Ó, nosso título não está mais acima do nosso menu, tá bom? Por exemplo, eu não quero que toda essa barra azul se expanda. Eu quero só que isso apareça. O que eu faço? O que eu tenho que fazer aqui? Dentro da minha estrutura HTML, eu não tenho que mudar nada. Eu vou aqui na minha folha de estilo e no meu submenu, basicamente, é trocar esse position aqui para absolute. O que eu fiz? O elemento passou a ser absoluto, ele não depende mais do elemento pi, ou seja, ele não vai estar mais dentro do elemento pi, de acordo com as regras CSS, apesar de estar dentro de acordo com a minha estrutura HTML, tá bom? Mas eu modifiquei isso com a minha estrutura CSS. Vamos lá. Atualiza a página. Olha lá. Ó. Por exemplo, eu não quero também
que colocando o mouse aqui desse lado apareça alguma coisa. Que eu faço? E também não quero que ele fique sobre o menu. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu criei outra div aqui dentro que tem essa ID, que ao invés de ser o meu P com ID menu 1, eu pus uma div, fechei ela aqui embaixo. Ó. Obviamente eu preciso, porque essa aqui agora está sem fechamento. Não, não está. Tudo certo, vamos lá ver. Pronto, tá tudo lá. Mas o que eu faço agora? Eu aumentei demais o padding, né? Então, primeiro eu vou tirar esse padding de 10 pixels aqui. Não quero nada no topo e embaixo, mas quero nas laterais. E aqui no nosso submenu eu vou começar a dar um espaçamento para ele, tá bom? O meu top já está com position absolute. O meu top vai ser de 70 pixels e o meu left de 20 pixels. Pronto. Salvo. Vamos lá ver. Ó, agora eu ponho o mouse aqui em cima, não acontece nada. Mas se eu vou com o mouse lá no menu, pronto. Espacei demais, né, pessoal? Ó. Qualquer lugar da página. Espacei demais. Então aqui não é 70 pixels. Vamos colocar 40 pixels. Salvamos. Atualizando. Pronto. Agora sim. Bem mais elegante, né? Vamos dizer assim. Temos um problema aqui, né? Nós não conseguimos acessar o menu porque a gente colocou ele fora da nossa barra. Quando a gente vai tentar ir com o mouse lá, ele some. Por quê? Porque isso aqui só aparece. Este menu que está aparecendo aqui só aparece quando eu ponho o mouse aqui. Ó. Se eu tiro o mouse daqui, ele está mais espaçado do que o início do meu elemento. Eu não consigo acessá-lo. Então ele não poderia ficar espaçado nessa dimensão aqui, tá bom? Poderia, mas eu teria que, através de CSS, artificialmente colocar um padding aqui com uma border branca, que é da mesma cor da página, porque isso aqui daria a impressão de que esse menu é mais fino, né, vamos dizer assim, um border bottom, e aí sim, eu poderia chegar aqui e ele pareceria que não está. Vamos fazer isso então. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui no nosso menu 1. Vamos colocar um height de 50 pixels. Pronto. Agora a gente põe um border bottom lá no nosso menu. Vai ser de 10 pixels, solid e white. Atualizando. Antes disso, né, pessoal, perdão, eu não coloquei uma altura aqui, então teoricamente ele vai aumentar, mas vou colocar neste menu aqui um height de 50 pixels e vou colocar a nossa regrinha que a gente já aprendeu, que é o box size, border box, para que o meu elemento não aumente de tamanho caso eu coloque um border ou um padding, por aí vai, tá bom? Salvo. Pronto. Agora sim, eu tenho aqui, ó, e consigo acessar, estão vendo? Parece que ele está um pouquinho limitado ali. A gente pode ir brincando com isso aqui. Eu posso colocar isso aqui como 60 pixels. Pronto. É exatamente como estava. E agora eu acesso. Vocês estão vendo, gente? A questão é ir brincando com as regras até entender. Vejam e revejam essas aulas aqui o quanto vocês precisarem. Mas eu já retirei. Não é aqui sempre que... o menu não aparece quando eu coloco o mouse aqui. Só quando eu coloco realmente sobre o elemento. Ele está aparecendo quando o mouse chega aqui, ó. Porque eu dei um padding lá no meu elemento e ele está, né? Ele está terminando aqui. E aí eu consigo acessar, tá bom? E agora está com a mesma elegância, vamos dizer assim, que eu queria no início. Vamos lá. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês agora, já no fim dessa aula, é esse site aqui, ó,
w3schools.com. Esse é o endereço, muito simples. Aqui, gente, esse é o site mais completo que eu conheço sobre programação. Obviamente que ele não se preocupa com a didática. Ele tem lá as informações relativas a qualquer regra que você queira, de praticamente qualquer linguagem que existe na internet de programação. E você aprende, tem Python, PHP, jQuery, Java e obviamente HTML e CSS, que está aqui, ó. Learn HTML, CSS, por aí vai. Então, se eu venho em CSS, por exemplo, eu tenho todas as regras de CSS aqui, ó. Olha a quantidade. E as mais avançadas. A Transitions está por aqui, ó. Tá aqui, ó. E tem várias outras. Todas que eu usei estão aqui, tem muitas outras, tá bom? E obviamente, pelo volume de regras que tem aqui, fica claro que eu não poderia abordar isso tudo no curso, porque senão o curso seria basicamente sobre isso, né? Teria que ter um curso à parte para falar sobre todas essas regras aqui. Tá legal? Então é basicamente isso aí, ó. Salvem esse link aqui, w3schools.com, porque aqui qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar aqui e rever. Obviamente que sobre todas as outras linguagens que existem, inclusive bibliotecas como o Bootstrap, que é um exemplo básico de biblioteca que combina HTML, CSS e JavaScript. Então, acredito que se vocês começarem a brincar com essas linguagens, vocês vão utilizar bastante esse site aqui, tá bom? Ele é bem bacana, inclusive tem uma funcionalidade aqui de você testar. Ele ensina a regra e te dá aqui, através do botão, ele te dá, abre uma nova guia onde você consegue testar. Aqui, ó. Olha o background color que a gente colocou. Se eu colocar aqui yellow e dar um run, olha lá, mudei, entenderam? Blue, light blue, run, tá lá, ó. Beleza, pessoal? Vocês, à medida que forem pegando o jeito, vocês vão ser capazes de fazer absolutamente qualquer tipo de diagramação e de customização no site WordPress de vocês. E aprendendo dessa forma, se vocês ficarem craques em HTML e CSS, não vai ter sites, não vai ter parte estrutural e de estética que vocês não consigam alcançar, tá bom? A questão é treinar, treinar e treinar. Mas basicamente existem outras formas de se montar layout de formas mais fáceis, tá bom, pessoal? Se você não está fazendo esse curso pensando em se tornar um desenvolvedor WordPress, você quer somente um site para você, existem outras ferramentas que eu vou mostrar mais no final da parte de WordPress, onde vocês vão poder ver alguns plugins que dão uma facilidade enorme na hora de montar estruturas como essa que a gente montou aqui. Aliás, bem melhores inclusive, porque essa aqui é bem básica, tá bom? Mas abrangendo absolutamente tudo aquilo que vocês precisam, tá bom? Por que eu não ensinei dessa forma de uma vez, então? Porque essa forma de aprender é que dá autonomia. Aprendendo o mínimo sobre HTML e CSS, vocês não ficam dependentes de nenhum plugin. E se esse plugin sair do ar amanhã, se ele parar de sofrer, de passar por atualizações, vocês podem ficar na mão, porque não aprenderam a fazer da forma correta, tá bom? Então, obviamente, se você quer um site para você e para um negócio específico seu, fazer através das opções que nós vamos mostrar mais no final da parte de WordPress, é perfeitamente viável, cabível. Agora, se você pretende se tornar um profissional que vai oferecer isso, ou se pretende, de alguma maneira, criar mais do que apenas um site, você precisa criar vários sites, você vai criar sites para outras pessoas, outras empresas, para você, enfim, se você pretende viver disso, ou pretende, com alguma constância, continuar desenvolvendo sites, por qualquer motivo que seja, você precisa aprender HTML e CSS, tá bom? E aqui é o básico, que já se mostra com algumas opções bem avançadas, inclusive, tá bom? E é isso aí, pessoal. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês essas aplicações CSS lá no nosso site WordPress, tá bom? A gente vai ver que a gente não precisa fazer chamadas assim, ó. Esse tipo de chamada aqui a gente não vai precisar fazer lá, porque isso tudo já é automático lá. Mas a gente vai ver que existe uma folha separada que a gente pode usar só para fazer customizações em todas as páginas, e obviamente através
do Style, você consegue adicionar regras CSS dentro da sua própria página, lá dentro do WordPress, tá bom? Não se preocupem com isso. De qualquer maneira, vocês vão ver o nosso site lá, o site da nossa ONG fictícia Oxygen, começando a ter uma cara bem mais profissional, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Aprender CSS e HTML é importante para quem vai ter constância no desenvolvimento. Pode parecer complexo no início, quando a gente vê essa montoeira de códigos, mas à medida que a gente vai pegando prática, dominando a linguagem, isso vai ficando para a gente muito mais simples de lidar, tá bom? Então fiquem tranquilos, porque é complexo só no início. Obviamente eu estou falando para quem é iniciante na área, né? Mas se tem um conselho que eu posso dar é: aprendam HTML e CSS, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.